Olá pessoal, na videoaula de hoje nós falaremos sobre uma polêmica ideologia política, o fascismo. O fascismo ele é a mais conhecida forma de ideologia de extrema direita. Existem várias obras que falam sobre fascismo, qual a natureza do fascismo, quais as características do fascismo, mas para essa videoaula eu escolhi o livro O Eterno Fascismo, do Umberto Eco. Humberto Eco, para quem não está associando o nome à pessoa, é o que escreveu o livro O Nome da Rosa, que deu origem também ao famoso filme O Nome da Rosa. Então, ele é um intelectual, né, de longa carreira, com livros escritos em várias áreas, né, além da literatura, linguística, etc. Ele vai falar um pouco, né, ele vai refletir um pouco sobre o que é o fascismo e vai identificar 14 características do fascismo, que é o que eu vou falar brevemente, rapidamente nessa videoaula. O fascismo, como todos sabem, é uma ideologia que nasceu na Itália, é uma ideologia de extrema direita, e o fascismo, quando a gente usa a palavra fascismo, ela se refere à experiência que ocorreu na Itália, né, no governo do Mussolini, mas não é apenas, né, se refere àquela experiência, mas não apenas à experiência italiana da década de 30 e 40. A gente também pode classificar como fascistas outras experiências de governos autoritários de extrema-direita que compartilham algumas daquelas características. Então, por exemplo, o franquismo seria um exemplo de fascismo. O franquismo ocorreu na Espanha. O salazarismo, que ocorreu em Portugal, também seria uma variedade de fascismo. E o próprio nazismo, que é tão famoso, ele seria uma variação do fascismo. É o fascismo mais uma característica extra, que é o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus. Então, o nazismo também seria uma variedade de fascismo. Uma coisa que é muito importante é porque nem toda ditadura é fascista, nem toda tirania, regime despótico, governo autoritário é fascista, né? Então existem algumas formas de governo autoritários que não podem ser classificadas como fascista, como a própria ditadura militar brasileira. E nesse livro, Umberto Eco vai falar, né, dizer quais são as 14 características do fascismo. Eu vou mencionar cada uma delas brevemente, com uma breve explicação. A primeira característica do fascismo é a ideia de que a verdade está na tradição. Então, se a gente pensa naquela dicotomia, né, tradição, modernidade, né, o fascista ele é apegado à tradição, né, ao passado. A ideia de que a gente teve um passado que era melhor do que é hoje, que a gente tem que resgatar esse passado glorioso, né? No caso da Itália, a ideia do antigo Império Romano, né? Então, mitifica-se o passado, né? Mesmo que o passado não seja tão glorioso, tão bom assim, cria-se uma fantasia, uma nova narrativa para esse passado, para fazer ele parecer que ela era melhor do que é atualmente e tentar gerar essa necessidade de tentar resgatar. O segundo ponto, que dialoga diretamente com o primeiro, né, é que se a verdade está na tradição, então recusa-se à modernidade. Então, o fascista, ele nega, ele recusa alguns valores da modernidade, né, como valores iluministas, né, da racionalidade, da ciência, né? Eles até falam em ciência, mas tem uma espécie de apego seletivo à ciência, né? Não é a ciência para o que der e vier, né? Então, uma abominação aos intelectuais, né? Então essa ideia, né, principalmente valores do tipo iluministas, né, de que todo ser humano é digno, todo ser humano é um ser único e maravilhoso, todo ser humano é racional, todo ser humano é capaz, esses valores são negados. O terceiro é o irracionalismo, né? O irracionalismo, né, também está
de acordo com os dois anteriores, que é uma ideia que valoriza o instinto, valoriza os sentimentos, né? Principalmente aquele sentimento de coragem, violência, truculência, força, né? Em detrimento, né? Naquela dicotomia razão versus emoção, né? A emoção pesa mais do que a razão, então é o agir sem pensar, pelo instinto, pelos sentimentos. O quarto ponto aí eu escrevi errado, não é tradição, é traição, né? Desacordo é traição. Então, os fascistas, eles não aceitam pluralidade de ideias, divergências ou desacordo. Então, no núcleo da elite dos fascistas, entre os coisas, então você não pode discordar, né, dos líderes dirigentes, especialmente do líder fascista. O desacordo é encarado como uma alta traição. O líder falou, é verdade absoluta, ninguém pode discordar. Se discordou, é um traidor, é um inimigo, alguém que tem que ser banido para sempre. O quinto ponto é o medo da diferença, da diversidade e das minorias, né? Então, os fascistas, eles não gostam das minorias, daqueles que têm identidades diferentes. Então, sei lá, ciganos, etnias diferenciadas, né? Gente com uma forma de viver a sua sexualidade diferentemente também não é aceito, né? Religiões exóticas, né? Esse tipo de coisa eles não aceitam, eles não gostam da diferença, não gostam da diversidade, não gostam das minorias. O sexto ponto é que os fascistas eles chegam ao poder por meio de se aproveitar que a população está frustrada. Então, geralmente, eles conseguem ascender ao poder depois de alguma guerra mal sucedida, de alguma crise econômica, escândalos de corrupção. Eles se alimentam do sentimento de frustração, quando as pessoas estão com aquela sensação, nada no mundo político dá certo, né? Tá tudo uma porcaria, só tem corrupção, perdemos a guerra, tem crise econômica aí, inflação, desemprego, etc. Então, os fascistas, eles ganham força, né, nesses momentos, né, de frustração coletiva. O sétimo ponto é uma obsessão por teorias conspiratórias e complôs. Então, o fascista acha que todo mundo está tramando contra ele o tempo todo. Então, pensa que está o tempo todo ali alguma maracutaia para tentar tirá-los do poder, para tentar matá-los, para tentar eliminá-los. Então eles veem, né, comida envenenada em todos os cantos. Acha que tem alguém querendo envenenar a comida deles, acha que tem alguém que vai querer matar ele na surdina, acha que tem alguém que vai querer tomar o poder deles, né? Então eles têm uma obsessão por essas teorias conspiratórias, que tem um grande movimento, sei lá, comunista do mundo, que vai destruir tudo, com um grande, sei lá, uma grande conspiração judaica, globalista, sei lá, coisas do tipo. Eles inventam essas grandes teorias conspiratórias que querem, né, uma ameaça invisível, aí, uma gigantesca ameaça invisível que ninguém vê, só eles veem. O oitavo é uma busca de inimigos constantes. Então, o fascismo ele precisa encontrar inimigos para sempre estar ali, né, em tensão. Então, é um tipo de ideologia política que ele não busca o consenso, ele busca, né, o conflito e busca sempre identificar potenciais inimigos para gerar essa coesão entre os fascistas. Isso também dialoga diretamente com o ponto 9, né, que é esse estímulo ao conflito constante, né? Nunca é a busca do consenso entre as partes e os diálogos, é sempre a busca da luta, do conflito, da briga, da discordância, vamos para porrada, vamos para discussão, né? Não uma discussão destrutiva, não construtiva. O ponto 10 é a ideia de que as massas, ou seja, as pessoas que não são politizadas, que é a maioria da população, né, elas precisam de um líder forte, alguém que vai ser quase uma espécie de um santo, um salvador da pátria, né,
vai conseguir ordenar essas massas, porque as massas elas são desorganizadas, perdidas, não sabem o que é melhor para elas. O ponto 11, que também comunica com o anterior, né, é uma espécie de culto ao líder, tentar encontrar um líder e transformar esse líder em alguém com poderes extraordinários, uma visão extraordinária, um herói que sempre vai estar certo e nunca vai estar errado, e que tem que ser louvado, adorado, né, exaltado, e que tudo, ele vai ter a resposta para todas as perguntas, que ele é alguém a ser seguido, né? Então uma babação de ovo em relação ao líder. O ponto 12 é bem curioso, né? Que o fascista ele tem um problema sexual, ele tem um problema, ele não consegue viver a sua sexualidade de forma tranquila e conformada, né? O fascista ele tem algum problema na dimensão sexual, né? E se preocupa muito com a vida sexual dos outros, né? Essa é uma característica fascista. O ponto 13 é que tem o que é chamado pelo Humberto Eco de populismo qualitativo, né? Que é uma ideia de que o líder ele quer mandar sozinho, sem outras instituições políticas, então sem o poder legislativo, né? Sem a intromissão do poder judiciário e sem respeitar a Constituição. Então é uma ideia de que o líder fala em nome do povo e que o líder pode falar e fazer o que quiser a despeito das instituições. E por fim, né, a quarta característica colocada pelo Humberto Eco é a linguagem pobre. Ou seja, o fascista ele tem uma linguagem muito pobre, então ele não consegue falar de forma complexa, concatenar, né, raciocínios complexos, né, precisa de grandes esquemas. Então ele tenta sempre simplificar problemas complexos em soluções simplistas, em problemas simplinhos. Resolve... tem desemprego nos Estados Unidos, né? Então, se for um líder fascista, a gente controla o desemprego construindo um muro para não deixar vir mexicano roubar os nossos empregos, né? Então, ele vai tentar transformar ou usar metáforas pobres, né? Fazer comparação com animais, plantas, fenômenos da natureza, metáfora com sexo, né? Então, ele sempre vai reduzir coisas complexas a coisas simples, ele sempre usando um vocabulário muito pobre, né? Sempre frases curtas de efeito, nunca consegue falar, discutir um problema, entrar nos detalhes, trazer conceitos, mostrar que existem várias facetas, né? O fascista não consegue isso, é sempre aquela linguagem telegráfica, né? Que resume tudo em uma frase de efeito. E essas são as 14 características do fascismo elencadas pelo Humberto Eco. Uma coisa que eu acho importante a gente falar sobre as experiências históricas que a gente já viu sobre o fascismo é que as experiências históricas, todo governo fascista entrega o país, o poder, numa situação muito pior, ou seja, entrega o país em condições piores do que ele encontrou. Então ele pega um país em condições ruins e entrega um país em condições piores ainda. Essas são o que a gente observa nos governos fascistas que conseguiram chegar ao poder e governar países. Beleza? Então é isso. Até a próxima.